Olá, amigo vestibulando, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é o Haiti. Vamos entender um pouquinho da história do Haiti e como que ele chegou à situação atual de ser um dos países mais pobres do mundo. Seguinte, o Haiti ele está localizado na América Insular, tá certo? Ele ocupa a mesma ilha, que é a ilha de Hispaniola, ocupa junto com a República Dominicana, ocupa a porção oeste da ilha de Hispaniola, tá certo? Bom, no Haiti nós temos que o idioma oficial é o francês, apesar de que a grande maioria da população fala o crioulo. O que é o idioma crioulo? O crioulo é uma mistura do francês com o inglês, o espanhol e ainda alguns dialetos africanos. Então essa é a língua mais difundida no Haiti, tá certo? Bom, eu acabei de falar para vocês que o Haiti é um dos países mais pobres do mundo. Isso mesmo, o IDH dele, o Índice de Desenvolvimento Humano, é de 0,404. Vamos lembrar que o IDH ele varia, o Índice de Desenvolvimento Humano, né? É um índice, ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior é o desenvolvimento, melhor é a qualidade de vida da sua população. E vamos lembrar também que o IDH ele é medido a partir de 3 fatores principais: a escolaridade, a expectativa de vida ao nascer, tá certo? E o PIB per capita. Então está relacionando o quê? A renda da população, a longevidade, né, a esperança de vida ao nascer da população, tá certo? Expectativa de vida, PIB per capita e os dados de escolaridade, tá? Número de analfabetos, alfabetização, número de matriculados no ensino. Então coloco aí de maneira geral como sendo a escolaridade, tá certo? Por que é tão baixo? Bom, a mortalidade, que é medida normalmente por 1000, está em torno de 77 por 1000, uma das mais altas do planeta, enquanto que o analfabetismo supera os 47%, isso mesmo, quase metade de toda a população do Haiti, que é algo em torno de 10 milhões de pessoas, 10 milhões de habitantes, bom, cerca de metade dessa população é analfabeta. Tá certo? Bom, no que diz respeito à economia, o Haiti é um país predominantemente agrícola, sendo que, além de agrícola, ele é agrário exportador, ou seja, no que diz respeito à sua balança comercial, às suas exportações, ele é extremamente dependente de produtos agrícolas, e principalmente esses 4 aqui, tá certo? O açúcar, o milho, a banana e a manga. Olha que interessante. A gente nota aqui o predomínio de produtos tropicais, que é o quê? Uma herança da exploração que esse território sofreu durante o seu período colonial, tá certo? Bom, já que a gente começou a falar em período colonial, vamos falar um pouquinho de história. Veja, eu separei aqui 4 pontos da história do Haiti como sendo, a meu ver, nesse momento, 4 pontos importantes para serem lembrados, o nosso top 4 aí, tá certo? Veja, no século XX, até o século XX, o Haiti esteve marcado por governos corruptos, governos que eram formados pela elite, tá, da população, aquela aristocracia, cujo único objetivo era o enriquecimento próprio. Tá certo? Por isso, eu coloquei aqui como sendo os governos corruptos. Outra coisa, a partir da década de 90, quando você tem o declínio desses governos corruptos, você tem a ascensão de grupos armados, milícias, grupos armados, cujo único objetivo é a formação de grupos fechados próprios para enriquecimento pessoal também. Tá? Não é à toa que, a partir da década de 2000, aqui, especificamente 2004, eu tenho a intervenção direta da ONU, a Organização das Nações Unidas, a intervenção direta com o exército da ONU, para quê? Para apaziguar a situação, para proteger a população, para acalmar os ânimos. Inclusive, o Brasil tem uma participação direta com o envio de tropas para a ONU, para o Haiti. Por quê? Bom, isso aí já entra em um outro aspecto, que é uma questão política do Brasil e o fato dele almejar uma posição permanente no Conselho de Segurança da ONU. Mas é outro assunto, tá certo? Importante só você saber aqui a participação efetiva do Brasil nas tropas da ONU. E em 2010, o Haiti, infelizmente, vai ganhar o cenário internacional por conta do terremoto violento que ele sofreu. Terremoto violento, violentíssimo que ele sofreu. Tanto é que nós tivemos
algo acima de 200 mil vítimas. Entre essas vítimas, muitos brasileiros também, que faziam parte aqui do exército da ONU. E aí é por conta dessa situação aqui do terremoto de 2010 que eu tenho até agora, 3 anos depois, um país que não conseguiu se recuperar totalmente, um país que praticamente não tem estradas, um país que praticamente não tem indústrias, que por conta do terremoto sofreu com a falta de água, a falta de saneamento, um país que já tinha condições precárias e com esse fenômeno natural só vem piorar a sua situação, a situação da população e da sua economia, tá certo? Um abraço, até a próxima e tchau!